paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa se encontrar sobre a sua vida. Mais uma vez estamos aqui para falar do amor de Cristo através da sua palavra. Nós estamos aprendendo com mulheres e hoje nós estamos com um tema diferente, mulheres transformando mulheres. Mulheres da Bíblia que transformaram mulheres, que em momentos difíceis elas triunfaram, ajudando uma a outra de mãos dadas e venceram as dificuldades em nome de Jesus. Estou com a Renata, minha amiga, que está aqui para também falar um pouco deste amor poderoso, que é o amor de Deus sobre as mulheres. Hoje nós vamos falar sobre um livro tão importante de uma mulher muito especial, Ruth, o livro de Ruth. Nós vamos começar falando a respeito de momentos preciosos na vida dela e que surtiram toda uma diferença quando ela tomou certas atitudes de mulheres sábias, mulheres que vivem em Cristo Jesus. Como você tem vivido? Como você tem passado em dias difíceis, entre dificuldades? Você tem sido luz para alguém? Você tem sido uma fonte de transformação para alguma mulher? Você tem transformado a vida de alguém, mesmo em meio às suas dificuldades? Ruth foi um exemplo para nós. A palavra do Senhor nos fala a respeito de Ruth, no livro de Ruth, fala sobre os momentos, no início de tudo, nos fala a respeito da vida de Noemi. Noemi, seu marido e seus filhos foram para outra cidade. Não estavam bem onde estavam, embora o Senhor os havia ordenado a estarem naquele lugar, eles não estavam bem e se mudaram para Moabe, outra cidade, em busca de recursos, em busca de um crescimento material. Só que o Senhor não estava com eles nessa decisão, é o que nós podemos entender, não é? O Senhor não estava com eles. Como que nós acreditamos que o Senhor não estava com eles? Por que, Renata, que você acha que o Senhor não estava com eles? Pelas perdas, que Noemi teve, Noemi, ela foi confiante que ali ela ia ser próspera, ali ela ia ter algo novo ia acontecer, o novo de Deus ia estar na vida dela. E é onde não teve, aonde foi gerado perdas, aonde ela primeiro perdeu o marido, aí passou 10 anos, ela perdeu os 2 filhos dela. Então, creio eu que naquela época, perder o marido é perder tudo. É verdade. Não é verdade? O Antigo Testamento nos mostra isso, É perder tudo, não tenho mais nada, não tenho o que fazer, o provedor morreu, E agora, o que será de mim, E foi quando tudo começou. A história começa aí. Em meio à transformação foi começada aí. A transformação, a mudança, o mudar de vida, o gerar a transformação foi ali em meio à dor. É verdade. E às vezes a gente quer transformar nossas vidas em meio à alegria, em meio à fartura, em meio a tantas coisas boas. Mas uma coisa eu tenho, essa coisa dentro de mim, que algo mais precioso na vida de um cristão é gerado em meio à dor. É verdade. Não é verdade? Momentos difíceis. Porque nos momentos fáceis passa despercebido. Tá tudo bom, tá tudo confortável, tá tudo conveniente, então... E é coisas que a gente olha e vê. E Ruth, ela foi um divisor de águas na vida de Noemi. Eu vejo, lendo a história dela, entendendo, me aprofundando, eu vejo que Ruth, ela foi um divisor de água, porque se Noemi não tivesse Ruth, quem ia ser o apoio dela? A Bíblia diz qual seria a fonte que Deus ia jorrar na vida dela? Justamente. A Bíblia diz que melhor que forem 2, porque se um enfraquecer, o outro sustenta, não é verdade? Então, esse versículo se encaixa perfeitamente aí. Eles estavam em 5, Noemi, ou mais, Noemi, o marido, os 2 filhos e as 2 noras. Morre o marido, morre os 2 filhos e fica órfã e Ruth. E órfã, meteu o pé. Vou ficar ali, dava respaldo a ela para que ela saísse, mas
Ruth viu algo diferente, viu uma oportunidade em amor. Muitas noras, né, sogra, né, e a nora, tem rixas, né, nós vemos hoje em dia muito isso, nós temos muitas reclamações sobre isso, né, nós ouvimos muito lamento sobre esse relacionamento, mas nós temos essas mulheres como testemunho de vida para nós, que são mulheres que souberam superar as diferenças. Ruth era moabita. Ruth era uma pessoa descrente, né? Ela cria, acreditava em outros deuses. E já Noemi não, ela acreditava no Deus de Israel, ela acreditava no nosso Deus e ela tinha uma fé, um segmento, né? uma linhagem de fé, de um povo que acreditava em Deus, um Deus que transforma. E já se esperava algo delas? Não. Quando a palavra do Senhor ainda no capítulo 1 fala a respeito do momento em que Noemi as confronta, dizendo assim, que ela está muito velha, que ela não vai ter como gerar mais filhos, para que elas esperem para casar, para que dê seguimento à linhagem deles. Então quando ela fala isso, ela libera a vida delas. E aí, órfã não pensou duas vezes, ela não fez algo errado, mas existia uma outra forma de viver em amor com aquela mulher, transformar a vida daquela mulher e se deixar ser transformada, né? E Ruth aproveitou essa oportunidade, e aí Ruth fala assim, não, para onde você for eu vou, o teu Deus é o meu Deus, eu estou contigo nessa, eu não vou te deixar só, porque existia, além do parentesco de nora e sogra, existia um elo de amor. Então que hoje nós possamos entender que nós devemos construir um elo de amor. Nos casamentos, quando as mulheres casam, né, a família do marido costuma dizer assim, eu ganhei uma filha, né? Ganhei uma filha, e assim também uma outra família fala, eu ganhei um filho. Só que muitos falam isso da boca para fora. E né, nós temos esse testemunho de vida poderoso quando Noemi libera a vida de Ruth e ela fala, não, eu não vou. E a Bíblia veio nos mostrar que Noemi ainda insistiu para que ela fosse, mais vezes. Só que Noemi, vendo que Ruth tinha aquela resistência, porque Ruth havia criado um elo de amor, que só Deus faz esse amor existir, aqueles que verdadeiramente amam e acreditam em Deus é que tem esse amor, de entender que os teus defeitos vão me fazer algum bem, vai me construir e saber respeitar o defeito dos outros, aceitar, né, o erro e os defeitos das outras pessoas. E ela soube aceitar as diferenças de uma da outra e juntas fizeram uma história poderosa e entraram para a linhagem de Cristo Jesus. Foi muito poderoso. No momento em que Ruth decide ficar ali, nós vemos que Noemi ainda tenta por algumas vezes, mas Ruth persiste, não, eu vou com você, eu vou cuidar, e elas voltam para a cidade de origem, para o ponto onde Deus havia colocado Noemi e sua família de início. E aí quando elas voltam para aquele lugar, a palavra do Senhor nos fala que o povo da cidade começou a apontar a Noemi, né? Mas essa não é Noemi? Aquela abençoada, aquela mulher próspera, que tinha um marido, que tinha 2 filhos, que tinha 2 noras, que tinha 2 famílias em potencial a se crescer, que teria uma grande linhagem. Acabou a sua linhagem? Não tem mais os julgamentos, né? Os julgamentos. Começou a apontar o dedo, dedo, eu vejo né? também que Ruth, ela foi o apoio de Noemi, porque ela cresceu no meio de pessoas incrédulas, de pessoas que não confessavam a mesma fé que Noemi, e ali ela foi a força de Noemi. Não, eu vou contigo. Muitas das vezes a gente olha e vê certas amizades que só, né, ali existia uma amizade, um amor de nora e sogra que se transformou entre um amor de mãe e filha. Exatamente. Né? Aquela cumplicidade, aquele carinho, aquele respeito. Por que disso, né? Eu vejo, pastora, que o que acontece? Ruth, ela viu o testemunho de Noemi. E em meio a tanta desgraça, em meio a tantas perdas, Noemi já não estava mais acreditando. Ela mesma estava perdendo, né? Já aquela fé. Quando ela fala, né, que ela não é mais Noemi, né, e ela entra e ela vai para aquela cidade novamente e as pessoas julgam ela.
E muitas das vezes as pessoas, trazendo para o dia de hoje, as pessoas mudam de cidade querendo prosperar, querendo mudar de vida, e às vezes lá, por algum motivo, o fracasso chega até essa pessoa, ela não volta. Ela não tem a humildade em voltar, né? Ela não tem a humildade em voltar naquela cidade. E não tem o apoio de ninguém. Justamente. Então, quando ela viu que Ruth foi com ela, eu não vou ter força para ir sozinha, né? Eu não vou ter força para ir sozinha. E ela disse, não, vamos junto. Teu Deus é meu Deus, se você dormir no chão, eu vou dormir. E vamos embora. E foi isso que aconteceu. O que dava para uma, deu para outra. Né? E é um julgamento. Há um julgamento. Ah, você foi? Ah, você voltou? E ali elas voltaram como? Talvez com roupas mais humildes, né? As roupas mais humildes, às vezes de pé no chão, talvez saíram naquelas carruagens, naqueles, né, naquela antigamente, com baixa autoestima, né? E elas saíram, quando elas foram, elas deveriam ter falado, eu vou, porque lá vai. E foi tudo ao contrário. Porque Deus permitiu para que lá na frente algo poderoso acontecesse. É verdade. Né? E isso também trouxe testemunho para Noemi. As duas foram edificadas e transformadas, né? Quando a gente vê que Noemi, no momento em que ela chega ali naquela cidade, ela começa, aquele momento que você falou, Renata, a respeito dela, ela está perdendo um pouco a sua fé. Em momentos difíceis da nossa vida, eu não vou dizer aqui que eu sou a poderosa, que eu não tenho momentos de tristeza, que a minha fé não se abala, a minha fé não oscila, ela não diminui, mas ela pode sim se abalar, dependendo da situação em que nós estamos vivendo. O meu marido, ele teve câncer e ele passou por esse processo muito avassalador sobre a vida dele, e a médica deu um diagnóstico de morte para ele. Então, nesse momento, foi um momento muito difícil, um momento na qual nós tivemos que buscar forças no Senhor, no profundo da intimidade. Então, quando você recebe um diagnóstico de morte, Noemi tinha um diagnóstico de morte, a tua família morreu, né? A tua família morreu, não tem mais nada para você aqui, todos morreram, então a sua família cessou. E a palavra do Senhor nos leva a entender que Noemi, quando ela volta para a cidade dela, as viúvas, elas viviam, o sustento das viúvas era o quê? Era rebuscar, era catar restos, sobras das plantações, sobras da comida dos outros. Literalmente do resto. Era o que restava para ela. Quando o médico falou isso para o meu marido, que para mim, para minha família, que ele iria morrer, o que restou para mim? O que restou para nós, para a nossa família? Nós temos um Deus poderoso. Então, não é só nos momentos bons que nós temos esse Deus, nos momentos difíceis, principalmente, esse Deus se mostra para nós mais fortemente. E ele se mostrou para nós. Meu marido foi curado, ele foi curado por dentro e por fora, e foi transformado pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo Jesus sobre a vida dele. Noemi foi transformada e foi curada de sua amargura através do amor de Deus, através da vida de alguém. Deus usou alguém e usou Ruth. E quando Noemi estava condicionada a catar os restos, viver das sobras, quando ele rebuscar, né, catar aquele restinho, a palavra fala, o que Ruth faz? Não precisa você ir, não, eu vou por você. Olha que amor é esse? Esse é o amor poderoso, é o amor que Deus quer que nós tenhamos um pelos outros, e que nós nos limitamos a querer somente as nossas vontades e não partilhamos desse amor. Olha que amor poderoso, é eu dizer assim, não, eu faço por você, porque está ao meu alcance. Eu sou mais jovem, eu vou até lá e Deus viu isso como um ato tão poderoso que não era para Ruth ser nada. Ruth era moabita, Ruth não cria em Deus, Ruth não tinha fé. Era para ser mal vista em Belém. Era para ser mal vista. E não era para ela ter essa oportunidade. Não era para Noemi, através da vida dela, ter essa oportunidade. Era para Noemi, sim, ser essa oportunidade, né? Mas não, Ruth tomou a frente e disse assim, eu vou com você.
eu faço por você até onde eu puder. E quando ela fala assim, não, eu vou catar, e ela vai atrás de milho, ela vai... Só que nessa atitude, quando nós vemos, as nossas ações causam uma reação no reino dos céus em nosso favor, né? O mundo espiritual, eu sempre falo que está paralelo ao mundo material. Então, quando nós agimos, Deus reage em nosso favor. Então, quando Noemi começa ali a se maldizer, Noemi começa ali a culpar a Deus, a achar culpados, né? A palavra do Senhor fala que Noemi começa a dizer assim, que Deus tirou a mão, pesou a mão sobre mim. Em outro momento ela fala que Deus se esqueceu de mim, que o Senhor, né, tirou a proteção dela. E aí ela está ali sofrendo, amarga, e aí ela muda até o próprio nome, e fala que agora ela é Mara, porque ela está cheia de amargura, e aí ela se deixa abater. Só que quando nós temos alguém do nosso lado que está se deixando abater com amargura, com tudo isso, qual é a nossa atitude de mulher transformadora? É usar a nossa fé por ela. Se você não tem fé hoje, eu tenho fé por você. Então vamos juntas, porque juntas a gente vai conseguir. E quando Ruth não tem essa atitude que Noemi teve de achar culpados, tentar culpar alguém por momentos difíceis da nossa vida, a gente sempre quer achar alguém culpado. Quando a gente está sofrendo ou está sendo vítima de alguma injustiça, nós queremos achar culpados, achar pessoas para justificar a nossa raiva, para justificar a nossa perda, para justificar o nosso fracasso. Porque nós fracassamos, nós perdemos, nós somos seres humanos. E quando isso acontece, vem sobre nós o dia mau, e aí nós queremos achar um culpado. E aí a gente busca o vizinho, o amigo, o parente, nós jogamos toda a nossa frustração, toda a nossa raiva que deveria estar linkada a nós e ao perseguidor das nossas almas, que é Satanás, mas não, nós tiramos essa raiva, desviamos isso e nós focamos em uma só pessoa. Eu tenho um exemplo sobre isso a respeito, quando eu lecionava na escola infantil, a mamãe veio falar comigo que ela tentava corrigir a menina e a menina ficava com muita raiva e ela não conseguia descontar na mãe, porque a mãe era a autoridade. O que ela fazia? Ela pegava seu irmãozinho mais novo e o machucava. Ela beliscava ele muito forte e ficava vários roxos no corpo do menino, e quando a mãe ia procurar saber depois, né, ela foi a minha irmã. Então nós temos a tendência humana de desviar a nossa raiva, a nossa frustração para alguém, culpar alguém, achar algum culpado para justificar o meu fracasso ou para justificar a situação que eu estou vivendo. Então quando nós buscamos culpar essa pessoa e jogamos toda aquela carga que nós estamos carregando, porque ela é nossa em parte, nós jogamos e desviamos para uma pessoa. E ela desviou para quem? Para Deus. Por quê? Porque Noemi não podia, com os grandes da cidade, chegar lá e cobrar alguma coisa. Ela não tinha quem cobrar nada. Então ela começou a jogar a culpa na conta de Deus. E nós humanos, como aquela criança, ela não tinha forças para medir forças com a sua mãe. O que ela fez? Com a agressora dela, digamos assim, porque a mãe estava corrigindo, mas ao ver naquela criança, a mãe era a agressora e ela era a vítima. Então, como ela não tinha forças para lidar com a mãe dela, ela achou outro para punir. Ela achou outro para ficar no lugar de culpado. Assim foi Noemi, ela começou a culpar Deus. E aí entra a fé de Ruth, quando Ruth fala assim, o teu Deus é o meu Deus. O que Ruth fala ali nos mostra muito as atitudes de Noemi antes. Noemi, creio eu, que mesmo estando numa cidade que não era uma cidade do povo de Deus, né, que era Moabe, aquele lugar não era um lugar, né, dos hebreus, não era um lugar do povo que acreditava em Jesus, em Deus. E então ela eu creio eu que ela tenha tentado ensinar para aquelas duas noras ali a palavra de Deus, o amor, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó. Ele curou, ele libertou, ele abriu o mar, ele fez milagres, ele faz maravilhas. Então eu creio que ela tenha passado esse Deus para elas. E Ruth absorveu esse Deus. Ela absorveu esse Deus para ela, e no momento que Noemi já estava fracassando na sua fé, Ruth se levanta na fé.
Por isso que a gente tem que ter humildade de aceitar, não é? Aceitar. Porque muitas das vezes a gente chega chorando no ombro do outro e se lamentando pelos nossos problemas. E aí, só que aí quando você vem dar a sua opinião, falar algo a respeito do problema que eu te levei, quando você começa a depois se voltar contra a mim, não é? Porque você não gostou da resposta que eu te dei. Então, Noemi não gostou da resposta que Deus deu para ela, porque Deus tirou, na visão dela, Deus tirou os homens da vida dela, seus filhos e seu marido. Então ela estava culpando a Deus. E aí Ruth se levanta, cheia de fé, e diz assim: ei, aquele Deus, o teu Deus é o meu Deus, mas é aquele Deus que você me ensinou lá atrás. Não é esse Deus que ela estava falando de fracasso ali. Porque se fosse aquele Deus de fracasso, ela teria voltado para Moab, tinha ficado lá na terra dela, tinha tido a oportunidade de casar de novo. Mas não, ela acreditava, ela tinha fé dentro dela, tinha algo implantado do Senhor dentro da vida dela. E aí quando ela está lá, ela toma atitude e ela vai, olha só, o favor de Deus sobre as nossas vidas quando nós tomamos as atitudes certas, né? Quando nós tomamos a direção certa que Deus quer para nós. Ela decidiu, eu vou no teu lugar e eu vou catar milho, vou trabalhar na lavoura ou no que for necessário, mas para que nós nos alimente. A intenção de Ruth era apenas alimentar a Noemi, não deixar que sua nora morresse de fome, sua sogra morresse de fome, e ela se alimentar. E aí ela vai, Deus entra com a sua mão poderosa em favor de Ruth e de Noemi, consequentemente, mas através da fé de Ruth. Ele entra com a sua destra poderosa e direciona Ruth até o milharal de quem? De Boaz. Tinha muitos milharais, tinha muita terra naquele lugar, tinha muita plantação naquele lugar. Ela poderia ter ido para qualquer lugar. A palavra nos fala, em nenhum momento a palavra fala que ela foi direcionada àquele lugar. Não, ela não foi direcionada. Ela foi. Simplesmente foi. E foi ali onde Deus, muitas das vezes a gente não entende, né? O porquê que eu estou aqui, o porquê que eu cheguei até aqui, né? E aí a gente para e às vezes questiona, falando o que você estava falando um pouco tempo atrás, o que acontece? Muitas das vezes, se a gente parar para pensar, existe Noemi, Orfa e Ruth dentro das igrejas. Existe. Porque em meio à pandemia que a gente está vivendo hoje, a gente consegue enxergar o evangelho nisso aí. Teve um que voltou, não quero mais, retrocedeu, não quero mais. Cansei de ser crente, vou ser crente dentro de casa. Vou ser crente, tudo que eu aprendi eu posso fazer sozinho. Existe a Noemi, se autotitulou, né? Existe a Noemi que só está reclamando. Só está acusando a Deus por meu Deus, o que é isso? Por que isso? Por que isso? Mas também existe Ruth, aquela que rompe barreiras. Regaça as mangas, né? Não, e eu vou buscar. Eu vou buscar, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou cultuar, né? Eu vou estar ali porque o Senhor me ensinou através da minha fé. Eu cheguei aqui, então eu vou. E ali é onde Ruth, né? Chega ali naquele campo e ali começa a ser escrita a história de milagre dela. Isso aí. Eu creio que a história dela se inicia ali, para ser sincera. Então são as pequenas coisas. A história dela é o Deus. Como a gente estava falando no início, cada ação se transforma numa reação. Uma reação. Né? Deus reage. Então a gente chama a atenção de Deus. E Ruth chamou. E ela foi ali inocentemente, sem saber de nada. Às vezes nem ainda tinha provado o milagre de Deus, né? Porque tem muita gente dentro da igreja que ainda não teve aquele milagre, aquele impacto com Deus, foi Deus. Não passou por Peniel. Não passou por Peniel, verdade. Não teve, né? Face a face com Deus. E ali o que acontece? Ruth iniciou. Né? E querendo ou não, o que acontece? Ela olhou, fez ali o papel dela humilde. Existem vários tópicos, né? A humildade, a fé, a certeza, o ela amor não ao transferiu próximo. culpa como Noemi, né?
que usou dessa transferência de culpa. Porque acredito eu que Ruth tinha tudo de bom, né? Morava numa tenda melhor, em vários tapetes, né? Talvez não pisava em areia, em terra, em pedras. E ela teve que botar ali, imagina. A mão marada. Né? Pegar ali o milho, debrulhar o milho, botar, carregar cestos pesados debaixo de um sol quente. Né? A gente vê reportagens que o sol de Israel, né, do Egito, é um escaldante. E ela estava ali. Às vezes um copo d'água era ouro. E ela estava ali por amor de uma pessoa que nem era do próprio sangue. Nem era. Era sogra. Né? É só Deus que faz isso. É né? Deus. Então, assim, muitas das vezes a gente pergunta por que Deus eu estou passando isso. Mas lá na frente, como Ruth foi honrada, você também, mulher, pode ser honrada. É verdade. É ter um ato de fé, é ter uma atitude de fé. Né? É muito poderoso, né? Que amor é esse? É só o amor de Deus mesmo. É só Ele que faz isso com a gente. E quando Ruth vai direcionada por Deus, aquela plantação, a mão de Deus entra em favor da vida dela. E aí Deus já traça um outro plano para a vida dela. E aí, quando ela está ali, o Boaz chega lá, né, ela está lá catando milho, ele vê algo de especial naquela menina, e aí ele já começa a dizer que ninguém mexesse com ela, que ela pode beber da água das criadas, que ela pode descansar junto com as criadas, que ela fosse respeitada naquele lugar, porque havia muitos homens, né? E aí ele ainda vem em favor dela falando assim, deixe que algumas espigas caiam, e nós vemos a mão de Deus, né, quando Ele facilita a vida dela. E aí Ele vai facilitando para ela, e aí ela vai recebendo espigas, e aí ela vai recebendo alimento, ela chega com os seus molhos cheios, né, em casa, para Noemi, e Noemi já se alegra um pouco mais com aquilo tudo. Só que os dias vão se passando, né? O tempo vai se passando, e aí Noemi, mais à frente, começa acredito que Deus traz a memória dela, que Boaz era um dos parentes dela. E aí eu acredito que Noemi já começa ali a resgatar a sua fé, reavivar a sua fé, entendendo que tem a mão de Deus naquela história. E aí Ruth, inocentemente na história, mas bem instruída por Noemi, que acredito que já estava dentro da visão do que Deus estava fazendo, porque muitas das vezes o processo, você tem que estar dentro do processo para o milagre acontecer, mas o processo nem sempre é fácil, é doloroso, verdade, não é? Ninguém quer passar o processo, só que aqueles que têm uma visãozinha, que ainda tem uma fezinha guardada lá dentro do peito, eles conseguem ver, em algum momento enxergar que é a mão de Deus. É a mão de Deus para nos fortalecer ou para nos melhorar como pessoas também. E aí, Noemi instrui a Ruth, fala para ela, aquele homem é um dos resgatadores, aquele homem é parente distante, né, de meu marido. E aí, creio eu que ele já sabia, porque ele sabia que Ruth era nora, né, de Noemi, sabia tudo direitinho, então creio eu que ele já sabia. Existe algo muito interessante que eu aprendi há pouco tempo, algo muito lindo, que os resgatadores, remidores, eles tinham a obrigação de resgatar aquela mulher, viúva, nora, seja quem fosse. Se tiver um parente ainda na linhagem, ele tem a obrigação de, o meu marido, por exemplo, se a minha cunhada, a minha irmã, o marido da minha irmã morre, o meu marido tem a obrigação de casar-se com ela, de resgatá-la, ele é o remidor dela. Se ele não resgatar, a lei fazia, sabe o que com ele? Ela fazia com que ele andasse descalço, ele seria humilhado diante do povo e ele, a partir dali ele teria que andar descalço como símbolo de desonra, porque ele desonrou a tradição. Ele desonrou a lei daquele lugar. E aí, Boaz sabia disso. Mas ele ficou calado, ele ficou quietinho na dele. E aí Noemi instrui a Ruth e fala assim, minha filha, muitas pessoas interpretam essa palavra, como essa parte do momento que Noemi instrui a Ruth, como, elas trapacearam. A Noemi instrui Ruth a deitar-se com ele, a ter relações com ele, ou a seduzi-lo,
Mas não, gente, se nós formos ler a palavra em nenhum momento fala isso. Ela fala que Ruth vai lá, quando ele tiver bebido, se alimentado, né? Que a gente tem que estar bem, né? Se ninguém com fome fica com bom humor, né? Ninguém com sede fica com bom humor. Então ele já estava alimentado, já tinha bebido, já tinha comido e deitou-se num canto. E aí Noemi instrui a Ruth, quando ele deitar, estiver alimentado, você vai lá, deita do lado dele e puxa o lençol para que os pés dele sejam vistos. Ele estava descalço, porque ele estava dormindo, né? Deitado para dormir. Então, para se acomodar melhor ali. E aí, quando ele acordar, ele vai ver e ele vai entender. Falou isso para ela. Ruth vai lá e faz isso. Ruth não seduziu Boaz. Ruth não, em nenhum momento teve relações sexuais com Boaz, né? Ela não fez nada errado. Ela só foi lá para lembrar Boaz que, ei, você tem um dever a se cumprir comigo. Você tem um dever a cumprir com Noemi, porque você é parente dela, ou você quer ficar descalços, ou você está escolhendo. Porque as mulheres, antigamente, quando os homens rejeitavam, o que elas faziam? Elas iam aos homens da lei e falavam, diante de uma reunião, falavam assim, ó, ele não quer me resgatar. E aí, ele era punido com isso, né? E ele andaria descalço, humilhado. Então, Ruth e Noemi não fizeram nada disso. Elas só mostraram para ele que elas são sábias. Ei, eu sei que você é o meu remidor, mas estratégia, sabedoria. E elas tiveram a estratégia de Cristo e Cristo de mostrar para ele, ó, os teus pés estão calçados, mas eu estou descalço, porque você não está me resgatando. E aí quando ele está dormindo, a palavra fala que ele acorda, ele olha para os seus pés, ele logo entende aquilo. Porque ele, não sei se ele achou que ela não sabia que ele era um remidor, né? Um dos resgatadores. Só que aí, quando ele vê aquilo, ele olha para os seus, acorda, olha para os seus pés, aí pergunta, quem está aí? E aí Ruth fala, sou eu, a tua serva, Ruth. E aí ele entende tudo, e aí ela fala também mais claramente com ele, e aí ele fala assim, pega isso, pega aquilo, pega cevada, pega alimento, pega, leva para tua sogra, e se alimente, e aguarde quietinha como você estava, porque eu te resolvo depois, converso com você depois. E aí essa atitude é muito linda, né? Porque ela o lembrou com honra, eu não vou te desonrar, mas você está calçado e eu estou descalço. Você está amparado e eu estou desamparada. E aí ela lembrou ele em amor, isso, né? Porque ela poderia levar ele diante do público e acusá-lo. Aí ele, muito sabiamente, ele sabia que existia um parente mais próximo, né, de Noemi, do marido de Noemi, que teria a obrigação, o direito de ficar com elas, né? Só que ele teria nisso um custo muito alto. Ele teria que pagar as terras de Noemi, ele teria que ficar com Ruth e com Noemi, né? E ninguém queria isso. Ninguém queria sofrer, ninguém queria bancar a vida de ninguém. Então, quando nós hoje pensamos assim, a gente está passando por uma pandemia, por momentos difíceis financeiros também, por uma confusão na mente, muitos aí têm, porque muitos querem culpar a Deus do que tem acontecido, mas aí, quando você pensa assim, você começa a trazer para si os problemas, né? E aí você começa a achar que Deus não é capaz, porque nada está acontecendo. Tem um louvor que fala assim, quando o vento soprar, tudo vai voltar ao lugar. Quando o vento diz tudo faz isso, tudo se move e volta para o lugar. Se está tudo bagunçado, está em desordem, existe um Deus para lançar uma ordem sobre aquela história, sobre a sua história, sobre a minha história. Estava tudo bagunçado, eu estava com uma bebê prematura, meu marido estava com câncer, diagnóstico de morte, fez o tratamento, e para a honra e glória do Senhor, o Senhor curou. Para a honra e glória do Senhor, minha filha está aí linda e saudável, porque é isso que o Senhor faz. O Senhor nos cela em amor, mas nós temos que nos voltar para Ele. Não adianta fugir. Assim como a Renata citou os exemplos, né, de Noemi, de Orfa, de Ruth, que existe dentro de nós, e aquela mulher que mais nós alimentarmos é a que vai vencer a guerra dentro de nós. Você tem sido órfã? Você tem sido Noemi, amarga? Ou você tem sido Ruth, a
aquela que persevera, aquela que diz assim: Deus, eu estou vivendo um vendaval, eu não estou entendendo. Eu tive situações na minha vida que eu chorava no banheiro sozinha e falava assim: eu não estou entendendo, mas eu continuo acreditando em Deus. Eu sei que o amanhã pertence a Ti e Você vai vir em favor de mim. Em algum momento o Senhor virá em meu favor. E aí, quando nós vemos que aí o Boaz vai lá, faz isso, conversa com, chama um outro homem, ele fica à espreita na praça esperando, né, o outro parente, Abimeleque, né? Ele chega lá, espera ele, e aí quando ele chega ele fala: ó, você vai ter isso, né, as dívidas, né? Aí o homem fala assim: não, eu passo a vez, fica pra ti, não quero não, vou ter gastos, vou ter custos, eu vou pagar preço por alguém. Sabendo que a história que Deus já tinha para Ruth não era com ele, né? Era com Boaz. Era com Boaz? Entendeu? Era com Boaz. Porque Elimeleque, né? Ele não queria peso. Ele queria a solução. Mas por que agiu? Deus deixou aquele momento ali? Porque Ruth, ela estava separada para Boaz. Exatamente. O nosso milagre, por mais que ele ainda não seja visto, vivido, já está separado. Já está no mundo espiritual gerado. Entendeu? Por Deus. Porque muitas das vezes a gente fala: ah, eu aceitei Jesus, mas a minha vida continua a mesma. Mas o que você tem feito para o Senhor? Né? Porque não adianta ter fé. Acredito eu que Noemi era uma mulher de fé. Mas no momento de confronto, no momento de desespero, ali ela quis achar um culpado. O culpado somos nós. Eu sou errada porque as minhas escolhas, eu vou ter que colher o fruto das minhas escolhas. O que eu tenho escolhido, eu vou sofrer, eu vou ter que chupar o fruto amargo da minha colheita. Mas cada um de nós temos que admitir isso, que nós temos. O Noemi não admitiu, ela acusou simplesmente a Deus. Mas Deus entrou em favor, não foi pela fé dela, foi pela fé de Ruth. É verdade. Foi pela fé de Ruth. E Ruth, ela fez isso tudo sem esperar nada em troca. Foi no ciclo da vida. Se a gente vai para lá, a gente vai. Se o que a gente vai comer não tem, não, então eu vou atrás do que tiver para comer. É isso aí. E ali Deus só direcionando, Deus só jogando as pedrinhas para ela e ela colhendo atrás. Entendeu? Então assim somos nós na igreja. O pastor ele tá aqui, a pastora também, e eles estão direcionando as ovelhas. Muitas se tornam Noemi, outras se tornam órfãs, mas existe sempre uma Ruth no meio. Aquela que serve sem querer nada em troca. Não é verdade? Às vezes qual delas nós temos alimentado? Não é? Qual delas grita dentro de você? Às vezes a gente vê: ah, mas fulano já conseguiu e eu não. Ah, fulano já prosperou e eu não. Deus tem uma história para cada um de nós. Em tempo oportuno e em tempo diferente. É verdade. Às vezes aquilo que você mais almeja, Deus não te dá porque você não vai saber lidar com aquilo ali. É verdade. Às vezes a gente: ah, mas eu quero porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E Deus dá. Aí você fala: meu Deus, e agora? Não era isso que eu pedi, Senhor. Era sim, porque Deus ele dá aquilo que nós pedimos, na porção que nós pedimos, do jeito que nós pedimos. A palavra de Deus diz: sofreis porque pedis mal. Pedis, mas pedis mal. Entendeu? E ele ainda fala: pedis, mas pedis mal. Ou seja, mas você ele insiste. Concede por amor a nós. Então, se Deus, por mais a gente sendo desobediente, Deus nos honra, imagine com Ruth, que foi ali inocentemente, humildemente, ela agiu na fé dela, da maneira dela, né? Às vezes ela não conhecia tanto aquele Deus vivo, nosso Deus vivo, né? E ela agiu ali e Deus o honrou. Né? Eu sempre falo, a habita mais fiel na história. E eu sempre falo que honra ter o seu nome intitulado na Bíblia. Na genealogia de Jesus Cristo. Né? E ali ela foi indo, deu à luz. No caso, ela é bisavó de Davi. Bisavó de Davi. Então aí
meu Deus, que honra, né? Então, se às vezes assim é honroso você colocar o nome do seu filho por causa de um profeta bíblico, imagine você saber que é bisavó de um rei. Nossa. Né? É Davi. Uma mulher Davi, que não tinha mais esperanças. E aí você vê que como é lindo, né? Ver que Davi era segundo o coração de Deus. Então não era pouca coisa. Não era pouca coisa. E ele estava ali por causa de quem? Ruth. Das atitudes que Ruth tomou, não é? Né? Então que você que está assistindo esse vídeo, você possa rever as suas atitudes para com Deus. Né? Será que eu tenho feito muito? Será que eu tenho feito pouco? Será que eu tenho dado o meu melhor para Deus? Mas faça sem você olhar e querer algo em troca, porque Deus, ele dá aquilo que a gente merece ter, não é, pastor? Então muitas das vezes a gente olha e fala assim: Senhor, nada está acontecendo, mas também nada você está fazendo. A nossa ação causa uma reação. Não é? Se Ruth tivesse cruzado os braços como Noemi cruzou, provavelmente elas não estavam na história. É verdade. A Moabita teve um livro na Bíblia escrito. Ela nem era do povo de Deus e ela teve um livro escrito com o seu nome. Por quê? Porque ela foi fiel. Porque ela acreditou, porque ela não desistiu e porque ela não usou outras pessoas como culpado dos seus problemas. Ela não culpou outras pessoas dos seus problemas. Ela simplesmente arregaçou as mangas e disse assim: aquela mulher, minha sogra, por muitas vezes me ensinou que esse Deus é um Deus maravilhoso. Então eu vou só crer nele e ficar caladinha aqui no meu canto e vou ali, vou colhendo, vou plantando, vou semeando. E aí aquela mulher foi resgatada, foi remida, foi escrito o nome dela na Bíblia, foi reconhecida, essa é a palavra, foi reconhecida e casou-se com Boaz, e a palavra fala que ela foi feliz, a dar-nos a entender que aquela mulher teve dias de paz, e aí logo em seguida ela teve um filho. No finalzinho do livro de Ruth nós vemos que ela teve um filho, e quando ela tem um filho, a história se remete a Noemi. A história fala assim sobre Noemi. Então Boaz, no 4:13 fala assim: então Boaz levou Ruth para casa para ser sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida, e ela deu à luz a um filho. E as mulheres disseram a Noemi, e aí vamos voltar para Noemi. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que Ele deu hoje um neto para cuidar de você. Ela já não estava mais só, ela havia uma linhagem sobre ela dava seguimento ainda à vida dela. Que este menino venha a ser formoso em Israel, que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na sua velhice. A sua nora, mãe do menino, a ama. Ela vale para você mais que 7 filhos. Olha que poderoso. Noemi pegou o menino no colo, cuidou dele, e ao vê-lo, as mulheres da vizinhança disseram: nasceu o filho de Noemi, um filho para Noemi. E lhe disseram o nome de Obed. Obed veio a ser pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Olha que algo lindo, né? E antes, quando ela falava que ela era amarga, aí as palavras falam, a Bíblia fala que as mulheres começaram a saudá-la, né? Que Noemi tem agora, né? Deixou de ser amara, deixou de ser amarga, Noemi agora é feliz, e começou a cantar sobre a vida dela ali, né? Em alegria, em amor. E o que nós vemos com tudo isso, né? Nós vemos persistência e fé. Mulheres que transformam mulheres. Se você está se sentindo sozinha, mesmo que você não aceite a opinião da mulher que está ao seu lado, busca no Senhor. Então, mas a palavra fala que não é para você andar sozinha. Nós não estamos nos relacionando, falando a respeito de casal, casamento, homem e mulher. Homem e mulher é uma só carne, então vocês já não são mais 2, são um. Eu digo, você com outra mulher que possa te direcionar ao reino, outra mulher que possa te alavancar a níveis mais altos, a superar momentos difíceis e crescer. Mas a sua vontade tem que ser muito clara.
Você tem que esclarecer. Nós temos vivido situações, né, com algumas pessoas, situações com colegas que não querem aceitar a opinião, né, mas que vêm se lamentando de seus problemas, mas não querem aceitar. Mas se você não quer a direção de Deus para a sua vida, se você acha que a mulher que está ao seu lado não está te direcionando, vai na palavra, vai, mas não ande sozinha, porque a palavra fala, né, melhor que sejam dois, porque se um cair, o outro está ali para levantar. Então, direcione-se a uma mulher de Deus. Direcione, olha para dentro de si e analise-se, assim como a palavra fala, analise-se o homem a si mesmo. Então comece a se analisar, comece a buscar a quem você tem culpado. Você tem sido órfão que desistiu muito rápido e pensa só em si. A palavra do Senhor nos fala aqui que nos dias da vida do Filho do Homem, né, no fim dos tempos, as pessoas vão ser pegas desapercebidas. Um vai estar cuidando do seu problema, cada um vai estar, e nós temos visto hoje nesses dias, cada um está focado nessa quarentena a cuidar de si próprio, a se resguardar, a se proteger do vírus, a cuidar das suas finanças. Ninguém quer mais ofertar, ninguém quer mais doar um alimento, ninguém quer ajudar mais a ninguém, porque todo mundo quer guardar para si. Ei, a chegada do Filho do Homem vai ser assim. A palavra fala, uns davam-se em casamentos, um cuidava do seu próprio problema, cada um cuidava de si, estavam esquecidos do que é a obra do Senhor, por que Deus te chamou, para que você veio. Ei, mulher, levanta-se, você é Ruth, esquece Noemi neste momento, o que Noemi representou no meio da palavra ali, lembra-se de Noemi nos dias difíceis e não seja como ela, não tome atitude como ela, lembre-se de órfã e não retroceda, tipo assim, ei, eu vou cuidar da minha vida, tá difícil o negócio aqui, ei, tchau, vou cuidar da minha vida, quando estiver tudo bem, eu volto para te ajudar. Algumas pessoas fazem isso, mas Ruth não, arregaçou as mangas e disse assim, eu não largo você por nada. Faça como ela, como não largou a sua nora por nada, a sua sogra por nada, não largue Jesus por nada, não deixe de servir a Deus, venha ao templo adorar ao Senhor, busque Ele em oração, peça direcionamento a Ele, mas seja você, essa mulher como Ruth, mulher que transforma mulher. Transforme uma mulher aí no seu meio familiar, transforme uma mulher no seu ambiente de trabalho, transforme uma mulher na sua vizinhança. Seja você esse canal de bênção para a vida de alguém. Amém? Amém? Então, amados, se vocês quiserem uma oração, por favor, escreva aqui embaixo, tá, nos comentários, faça seu pedido de oração. Nós vamos estar levantando um clamor sobre a sua vida, mas hoje em especial, nós vamos estar orando em respeito disso, de você, mulher, que tem passado por dias difíceis e não está entendendo o que está acontecendo, para que você seja Ruth e use Ruth como um exemplo para a sua vida. Regra de fé, palavra de Deus, herança poderosa, que vale para mim, mas também vale para você. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde nesses dias difíceis, em nome de Jesus.